El Salvador é o primeiro país do mundo a tornar o Bitcoin uma moeda oficial. Claro que essa notícia disparou o preço do Bitcoin, saindo dos 30 mil dólares para casa dos 38 mil dólares, uma valorização de 24%. E para você que nunca nem ouviu falar em El Salvador, não sabe onde está no mapa, é esse lugar aqui. O presidente de El Salvador até aderiu à moda dos olhos de laser e outros países como o Paraguai também sinalizaram interesse em ter o Bitcoin como sua moeda oficial. Seria esse o começo do fim da dominância do dólar? Donald Trump já se pronunciou e disse que odeia a ideia do Bitcoin porque ele é uma moeda que concorre diretamente com o dólar e coloca em risco a dominância do dólar no mundo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e você pode estar pensando por qual raios de motivo um país declararia o Bitcoin como a sua principal moeda. Quais os benefícios disso? Quais os malefícios? Quais os contras disso? Bom, os motivos para isso acontecer, para um país escolher o Bitcoin como ser uma moeda oficial, são muito variados e eu vou falar alguns deles aqui nesse vídeo. Mas o que eu posso te garantir é que, após essa decisão de El Salvador, vários outros países vão vir na bota, vão vir fazendo a mesma coisa, o que só vai dar um pump ainda maior no Bitcoin. Inclusive eu vou citar ainda nesse vídeo alguns países aí que eu acredito ter maior probabilidade disso acontecer. Bom, mas começando a falar por que El Salvador aderiu aí o Bitcoin como uma moeda do seu país. Eu vou partir do ponto que você já sabe que Bitcoin é uma moeda descentralizada e que não tem nenhum governo, instituição, país ali por trás dessa criptomoeda. Um outro ponto importante é que muita gente não sabe, mas vários países não utilizam a própria moeda, que é impressa ali no país, como a sua moeda principal. E foi até o caso do Brasil antes do Plano Real, quando a gente iria comprar uma casa ali, normalmente você pode perguntar para os seus pais, o preço normalmente era dito em dólar, por conta da volatilidade da moeda do nosso país, etc, etc. Olhando aqui na lista da Investopedia, a gente vê alguns países que têm o dólar ainda como a sua moeda principal. Aqui tem Porto Rico, o Equador, El Salvador, que é o país que a gente está falando nesse vídeo, Zimbábue, Guam, Virgin Islands of the United States, Timor-Leste, Samoa, Marina Islands, Micronésia, Palau, aqui do meu lado na Indonésia, Marshall Islands e por aí vai. Então, conforme foi citado, você viu que El Salvador, até o momento, ele não utilizava a moeda própria dele como a moeda principal, e sim o dólar. E aí já fica a dica aqui para você, quais países serão os próximos a fazer a mesma coisa? Muito provavelmente alguns dos países dessa lista, porque eles estão na mesma situação que El Salvador estava. Enfim, sabendo disso, sabendo que alguns países usam o dólar como a sua moeda principal, vamos ao que interessa. No último ano, os Estados Unidos imprimiu dólar feito louco. Inclusive tem um meme bem bacana aí do Powell, o presidente do Banco Central americano, utilizando uma impressora de dinheiro. Você pode pesquisar por você mesmo, mas aqui eu te trago algumas reportagens. Uma do Cointelegraph que mostra que os Estados Unidos imprimiu mais dólares em um mês do que nos últimos 2 séculos, ou seja, nos últimos 200 anos. Essa reportagem é do dia 31 de julho de 2020. Outra reportagem aqui da Valor Invest diz: Estados Unidos estão abusando do privilégio de imprimir moeda de reserva global, diz Ray Dalio, que é um dos maiores gestores de fundos do mundo. E aqui é bom que você entenda por que os Estados Unidos imprimem tanto dinheiro e a inflação deles não é tão alta. Essa palavra que está aqui, essas duas palavras, reserva global. O dólar é a maior moeda do mundo, é a moeda mais forte do mundo, vamos assim dizer, e é a moeda que os países têm mais reserva. Então eles imprimirem tanto dinheiro meio que não tem tanto problema, porque tem uma demanda muito forte pelo dólar no mundo. Mas se essa impressão for desmedida e descontrolada, como o Fed está fazendo, pode ser que haja um problema em breve. Então imagina só, os Estados Unidos é o dono da moeda, é o dono da impressora dessa moeda. E tem outros países que utilizam essa moeda como moeda principal, mas eles não têm acesso a essa impressora. Se os Estados Unidos decide imprimir mais moeda e distribuir riqueza, vamos assim dizer, lá dentro do próprio país, que foi o que aconteceu em 2020, esses outros países estão sendo muito prejudicados nisso. Por quê?
tá entrando cada vez mais dólar em circulação, só que não está indo para eles, tá ficando lá dentro dos Estados Unidos. Isso causa uma inflação na moeda, no dólar, vamos assim dizer, mas também vai aumentar o número de cédulas, vai aumentar o número de dinheiro circulante. Só que para esses países não aumenta, porque a moeda foi impressa e distribuída, vamos assim dizer, lá nos Estados Unidos. E eu dando uma olhada nesse gráfico aqui, você vê o quão assustador é essa impressão de dólar que os Estados Unidos fez. A gente vem aqui num padrão, numa LTA praticamente, linearmente a impressão, e aí quando chega 2020, por conta da pandemia mundial, Estados Unidos começou a injetar dinheiro na economia de forma desmedida. Dá uma olhada no salto, na verticalização dessa curva de impressão. Cara, é absurdo, é assustador realmente. Então, como eu disse, essa impressão beneficiou muito os Estados Unidos, a recuperação deles nessa pandemia foi excepcional. Você via que toda vez que o Fed anunciava mais um estímulo, a bolsa disparava, as ações subiam muito, porque isso iria beneficiar a economia. Mas, por outro lado, os países que dependem do dólar como moeda principal, eles não conseguiriam acompanhar essa evolução, porque eles não estão recebendo esses dólares também. E aí que o Bitcoin entra na jogada. Você lembra que eu disse anteriormente que o Bitcoin é uma moeda descentralizada. Não existe um governo ali falando, olha, a gente vai imprimir, olha, vai ter mais, olha, vamos cortar, não sei. Cara, não existe isso. É uma moeda descentralizada e sempre vai ser. Não depende de governo e, além de tudo, é uma moeda deflacionária. É uma moeda com número limitado de emissão. Não é igual ao dólar que, do nada, o Powell pode ir lá e falar, vamos imprimir mais $1 trilhão e injetar na economia. Não, o Bitcoin tem um número fixo de moedas a serem mineradas. Vão ser 21 milhões de Bitcoins, nada além disso. Então adotar o Bitcoin como uma das moedas principais do seu país pode ser uma boa estratégia aí economicamente falando. Isso seria um golpe aí na soberania do dólar, na soberania do Estado, vamos assim dizer, por conta que a moeda não depende mais de ninguém. E nenhum governo do mundo vai ter o domínio sobre ela. E com certeza, como você deve imaginar, quem está no poder não vai gostar nada dessa ideia. Donald Trump, numa entrevista no jornal norte-americano, deu a sua opinião e veja só o que ele falou sobre o Bitcoin. I don't like it because it's another currency competing against the dollar. Essentially, it's a currency competing against the dollar. I want the dollar to be the currency of the world. That's what I've always said. Como você pode ver aí, a ideia dele é que o dólar se mantenha e cresça cada vez mais o poder dele sobre o mundo. E a ideia do Bitcoin é totalmente contrária disso. Agora a gente vai um pouco mais a fundo e eu vou falar sobre os prós e os contras, na minha visão, sobre isso que está acontecendo e sobre o que eu acho que realmente vai acontecer. Mas antes eu quero fazer um convite. Eu tenho um grupo no Telegram, um grupo VIP, onde eu compartilho todas as minhas operações e vários ensinamentos sobre criptomoedas. Vai ter um link convite aqui abaixo no primeiro comentário desse vídeo. Se você quiser receber o seu convite, participar desse grupo, receber alertas no seu celular de todos os trades que eu estou fazendo, é só clicar, fazer o seu cadastro e você vai receber o convite. Voltando a falar sobre isso que está acontecendo. Primeiro lugar, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa que aconteceu em janeiro desse ano, janeiro de 2021. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal falando sobre a ação da GameStop, tá? Que foi a união da massa das sardinhas, vamos assim dizer, contra o sistema, contra os bancos, para poder causar ali a hipervalorização de uma ação e poder ganhar muito dinheiro em cima disso. Ou seja, várias pessoas utilizaram o sistema para ferrar com o sistema. Depois disso, a gente viu o que aconteceu com Dogecoin, uma moeda meme que acabou se hipervalorizando por conta de uma comunidade muito forte, por conta do Elon Musk apoiando ela e claramente por conta da revolta das pessoas com o sistema e falaram, vamos se unir, vamos pegar essa moeda e vamos fazer ela ir para a lua. E nessa última semana a gente tem visto acontecer aí também o mesmo movimento de revolta, de novo em ações pequenas como a AMC, na própria GameStop, ações como BlackBerry e por aí vai. O que isso quer dizer? Qual que é o ponto que eu quero chegar com tudo isso? As pessoas estão revoltadas com o sistema, com a soberania do Estado, da impressão de dinheiro, deles mandarem e desmandarem no que estão fazendo. E esse movimento de El Salvador, para mim, parece também ser um começo de uma revolta das sardinhas mundiais, dos países sardinhas, vamos assim dizer, contra a soberania do dólar. Imagina só se todos esses países, Timor-Leste, Palau, Samoa, enfim, todos esses e outros também como Argentina, Paraguai e talvez o Brasil, que tem a moeda se desvalorizando muito ante a soberania do dólar, se unirem e falarem, cara,
vamos todo mundo aceitar o Bitcoin, seria um completo desastre para o dólar. Até porque, pensa só, eu acho que isso aconteceu até mesmo com El Salvador. O presidente, o Estado, todo mundo ali sabendo o que vai ser aprovado. Olha, o Bitcoin vai ser aprovado daqui 2 meses como moeda oficial do país. Você acha que eles já não fariam uma boa reserva ali para o Estado, para a União, para o país? E claro que também eles vão fazer para o próprio bolso deles, antes de anunciar alguma coisa, fazendo o país já ganhar um baita dinheiro num belo de um trade que eles não têm risco, porque eles vão anunciar uma parada que vai acontecer e não é ilegal eles comprarem Bitcoin antes de anunciar, assim como o Elon Musk fez com a Tesla em janeiro. Ele comprou ali os Bitcoins, depois soltou ali eu amo Bitcoin, daqui a uns dias falou a Tesla tá comprada em 1,5 bilhão e vai aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Fez um belo de um trade, fez mais dinheiro com Bitcoin do que vendendo carros na história da Tesla. Então, os países começarem a fazer isso e de certa forma manipularem o mercado jogando o preço do Bitcoin para cima, não é nada que eu vejo como impossível de acontecer nos próximos anos, ou diria até mesmo meses. Enfim, Paraguai também já demonstrou grande interesse em colocar o Bitcoin ali como uma das moedas principais, e eu acredito que essas notícias vão se tornar cada vez mais frequentes. O preço do Bitcoin vai continuar a explodir. Vocês sabem que eu fiz um vídeo aqui poucos dias atrás, mostrando uma análise fundamentalista para o preço do Bitcoin, acreditando aí que pode chegar até o final do ano entre 100 e 150 mil dólares. E todas essas notícias vêm para ajudar cada vez mais que isso aconteça. Agora vamos falar também um pouco dos pontos negativos, porque eu quero ser realista e expor tudo o que está acontecendo. E não falar só, olha, isso é muito bom, vai acontecer isso, isso e aquilo, até porque tudo que eu falo, a minha opinião, é somente especulação. Se eu soubesse o futuro, eu seria um profeta, não seria um trader, não é mesmo? Enfim, um ponto muito negativo é que as transações com Bitcoin ainda demoram muito a ser aprovada. Hoje um bloco demora cerca de 10 minutos para acontecer a confirmação. Quando a gente fala de transferências internacionais, 10 minutos é muito bom, é um tempo muito rápido de confirmação de transação, mas quando a gente fala de usar o Bitcoin ali no dia a dia, no comércio, imagina só, você vai comprar o seu pão na padaria, passa o seu cartão e tem que esperar 10 minutos para poder ser aprovada a sua compra. É algo que não é muito viável, mas existem tecnologias já que estão sendo implementadas para poder acelerar esse processo de pagamento em criptomoedas no geral. E eu acredito que deve acontecer muito em breve, mas ainda é um ponto negativo. Outra questão é que transações com Bitcoin são mais caras, existem outras transações com outras criptomoedas que são muito mais baratas, mas uma transação com Bitcoin hoje pode ser 10 dólares. Então, como eu disse, você não vai ficar utilizando, pagando 10 dólares ali numa transação, se for algo que você está comprando de um valor muito baixo. Isso acaba limitando muito o uso da moeda. Terceiro ponto, e o que eu acho o pior, o ponto mais negativo para o Bitcoin realmente se tornar uma moeda e todo mundo começar a pensar nas coisas em Bitcoin, é a volatilidade. Como eu já disse num vídeo atrás, imagina só, você vai comprar um carro, por exemplo, e aí você tem que dar, digamos, meio Bitcoin por aquele carro. Só que aí o Bitcoin começa a se desvalorizar e daqui a pouco você fala, cara, enquanto você está assinando a papelada, você fala, agora você vai ter que dar 0,75, porque meio não paga mais o carro. Isso pode acontecer porque, como a gente viu, somente essa notícia valorizou o Bitcoin 25%. Poderia acontecer o mesmo contrário e cair 25%. Então, ter uma volatilidade baixa é um ponto primordial que deve acontecer para o Bitcoin ter uma usabilidade cada vez maior. Porém, como que o governo de El Salvador solucionou essa questão da volatilidade? Ele permite que os comerciantes, os negociantes que estiverem recebendo Bitcoin façam a conversão imediata para dólar. Então ele não teria o risco ali de se valorizar 10%, perder 5%, enfim, seja lá o que estiver acontecendo enquanto está fazendo a transação. E o governo vai ser a contraparte dessa negociação, ou seja, o governo vai dar liquidez para o comerciante. O que eu vejo também como uma estratégia muito boa para o governo, porque cada vez mais ele vai estar comprando mais bitcoins e vai se manter aí no longo prazo como um investidor de hold. O que eu acredito que é uma bela de uma estratégia, porque o Bitcoin tende a se valorizar muito. Então imagina agora eles começando a comprar Bitcoin a 30 mil pontos, daqui 5 anos o governo tem muitos Bitcoins, o Bitcoin está valendo $1 milhão.
pode acontecer e eu acredito que vai acontecer. A conclusão disso tudo é que esse foi um passo excepcional. Um país está tornando o Bitcoin moeda oficial. Eu não esperava ver isso tão breve nas criptomoedas, então eu acredito que a gente está num passo muito mais acelerado e com isso também força as companhias, as empresas, os projetos a se acelerarem para diminuírem a velocidade das transações, para diminuírem o preço das transações e tornarem cada vez mais as criptomoedas usáveis no nosso dia a dia.